Boa noite, quinta-feira, 2 de junho. Hoje o Unesp Notícias debate trabalho infantil. É o tema de um seminário realizado hoje em Bauru. E para falar sobre essa prática, recebemos um dos expositores, o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, João Batista César. E ainda... Destinação do lixo de Bauru para aterro privado ameaça a manutenção de serviços da Endurbe. Ato por Todas Elas reúne OAB, movimentos feministas e a comunidade para discutir a cultura do estupro. Nós falamos aqui no Unesp Notícias que desde ontem o lixo de Bauru não vai mais para o aterro municipal. Agora é um aterro privado em Piratininga que recebe os resíduos da cidade ao custo de R$ 83,50 a tonelada. Com esse novo gasto, a prefeitura não remunera mais a Endurbe pela destinação do lixo. O problema é que o aterro municipal, mesmo não sendo mais utilizado, demanda gastos de manutenção. E o presidente da Endurbe afirma que a empresa não tem como arcar com esse custo. A mudança do local de destinação do lixo da cidade, cerca de 300 toneladas por dia, não vai alterar o serviço de coleta em Bauru. Mas a empresa estuda, junto com a prefeitura, como vai continuar a operação do aterro municipal. Serviços como compactação, análise de água e controle do chorume não podem parar. De acordo com o presidente da Endurbe, são necessários R$ 225 mil por mês para manutenção. Mas esse dinheiro deixará de ser destinado à empresa por causa da contratação do aterro privado. Nós temos os custos de manutenção realmente da operação, então a gente entende que já quase 50% é custos de manutenção dessa operação. No aterro de Bauru isso tem que ser mantido, porque o aterro continua gerando rejeitos e resíduos que tem que ser controlado. E também a gente vê que a Endurbe tem vários outros serviços. A própria coleta ela vai ter alguns custos adicionais de destinar para o aterro de Piratininga. Então é um ajuste interno da Endurbe conversado com a prefeitura para não haver nenhum problema. A contratação da empresa particular para a destinação do lixo foi necessária depois que a CETESB decretou há cerca de um mês o esgotamento do aterro sanitário. A agência da CETESB de Bauru aplicou uma multa à dia de mais de R$ 3 mil pela utilização irregular do aterro, num total de R$ 93 mil em 30 dias. A prefeitura recorreu do valor da multa na Vara de Fazenda Pública e ainda questiona os laudos que alegam o esgotamento do aterro. Nós entendemos que a multa não deveria ocorrer e que nós precisaríamos ainda reconformar o maciço. Então, isso é uma discussão que levamos para a esfera judicial agora e vamos aguardar também a decisão judicial. Nada que também vá mudar essa operação para aterro privado, mas poderia abrir para Bauru duas possibilidades. Eu estou direcionando para o aterro de Piratininga, mas também posso operar no aterro de Bauru. Para o gerente regional da CETESB, o esgotamento do aterro estava sendo alertado desde 2011. Se procurar uma decisão judicial, a CETESB vai acatar, logicamente, a decisão judicial, mas entende que o aterro está exaurido. Hoje a prefeitura está conseguindo levar para Piratininga o que a CETESB considera adequado. Tá? E o local do aterro atual tem que ser recuperado. A busca por outra área pública para receber o lixo em Bauru depende de um processo que pode demorar. A prefeitura ela tem área contígua ao próprio aterro que ela pode aproveitar e licenciar. Só que ela tem que passar pelo processo de licenciamento, preparação de todo o terreno, até chegar à ocupação do local. Novas tecnologias estão surgindo agora com valores bem próximos de uma operação de aterro, que é o caso de uma usina de processamento de resíduos, onde que você possa vender o orgânico chamado como CDR para empresas para gerar energia, a própria geração de energia elétrica. Então, está na hora realmente agora, nesse segundo semestre, a prefeitura, através da Endurbe, apresentar realmente uma proposta de usina de processamento de resíduos. Não para de chover em Bauru. Só nestes 2 dias de junho já caiu 75% do esperado para o mês todo. A forte chuva de ontem provocou estragos na cidade.
Uma célula de tempestade se formou sobre a cidade por causa da alta umidade do ar, somada a áreas de instabilidade. O volume de chuva não foi muito grande, mas a ventania assustou. O IPMET registrou ventos de 55 km por hora. Ao longo do dia, caíram 14,7 milímetros de chuva. Por causa do vento, caíram postes de energia elétrica na região do Meiridota e na zona sul da cidade. Agora à tarde, 1.700 bauruenses ainda estão sem energia, de acordo com a CPFL. Vamos saber então como fica o tempo nesta sexta-feira. As áreas de baixa pressão que estão provocando essa chuvarada permanecem sobre o estado de São Paulo até o fim de semana, pelo menos. Portanto, são esperadas mais chuvas nesta sexta-feira. Bauru também segue com chuva amanhã. Agora a umidade do ar é de 96%. Temos ventos de brisa a 15 km por hora. Hoje os termômetros variaram entre 17 e 25 graus. Nesta sexta, a mínima prevista é de 16 e a máxima de 22 graus. Depois do intervalo, você vai ver que Bauru também teve uma manifestação em apoio à vítima do estupro coletivo no Rio de Janeiro. Chamado de Por Todas Elas, o ato reuniu a comunidade, movimentos feministas e representantes da OAB para debater a cultura que naturaliza os crimes sexuais cometidos contra as mulheres. Voltamos já já. Começou a segunda edição da campanha Aqueça Quem Está Chegando, promovida pela Maternidade Santa Isabel. As informações com a repórter Marisa Sei. O objetivo da campanha é arrecadar itens de enxoval para os bebês carentes, principalmente os recém-nascidos, atendidos aqui pela Maternidade Santa Isabel. E quem tem mais informações sobre a ação é o Robson Bragueto, ele é coordenador da campanha. Robson, que tipos de roupas vocês estão arrecadando? De preferência as roupas de inverno, como agasalhos, macacões, bores, também cobertores, calçados e fraldas. De preferência tamanho P ou RN, mas todas as doações são bem-vindas. Como é que vocês vão selecionar os bebês que vão receber as doações? É feito um trabalho pela nossa equipe de psicossocial. Toda mãe que passa por aqui passa pela avaliação das nossas assistentes sociais e pela equipe de psicologia. Através da análise feita por elas, elas entram no rol dessas pacientes que são descritas pelo programa. Quem tiver interessado em fazer uma doação, o que deve fazer? Só procurar a Maternidade Santa Isabel, aqui na Rua Araújo Leite, número 2627, todos os dias das 8 às 17, inclusive sábado, domingos e feriados. Vocês têm alguma meta de arrecadação das peças? O ano passado nós arrecadamos em torno de 300 peças, que serviu para 27 famílias em média. Esse ano nós gostaríamos muito de aumentar essas doações. Obrigada, Robson, pelas informações. Só lembrando que a Maternidade Santa Isabel fica aqui na Rua Araújo Leite, número 2627. Marisa Sei para o Unesp Notícias. Nesta quarta-feira, foram organizadas manifestações no país todo em solidariedade à jovem vítima de um estupro coletivo no Rio de Janeiro. Bauru também teve um ato para discutir a cultura do estupro. Chamado de Por Todas Elas, a ação reuniu movimentos feministas, representantes da OAB e a população em geral para uma discussão na Unesp. A chuva não deu trégua na noite desta quarta-feira e o evento, que era para ser na Praça Portugal, foi realizado na central de salas da Unesp, mas nem por isso deixou de reunir representantes de diferentes segmentos da cidade. Membros da OAB, do Coletivo Feminista da Unesp, professores e alunos de diferentes cursos lotaram o auditório. O Por Todas Elas é uma atividade independente, realizada em diferentes cidades do país. Foi motivada pelo caso recente de estupro coletivo, sofrido por uma jovem de 16 anos no Rio de Janeiro. Mas o próprio nome do evento revela que a discussão por aqui é muito mais ampla. É um tema atual, mas também muito primitivo, né? Antigo, já vem desde o início da humanidade. A mulher é sempre muito desvalorizada e a importância desse evento é para trazer a consciência de trazer a igualdade, os direitos e o respeito para com a mulher. E também, acima de tudo, combater a violência. A primeira palestrante da noite, a psiquiatra Adélia Miranda, trouxe uma reflexão sobre a cultura da violência contra a mulher e como ela afeta o desenvolvimento em diferentes fases da vida. A gente está acostumado pela condição feminina
a aceitar piadas constrangedoras, a aceitar uma culpa que não é nossa. O que você estava fazendo nesse horário na rua? Ou você está de TPM para estar brava? Tá louca? Então a mulher vai aceitando pequenas humilhações, pequenos abusos, e ela só vai se tocar de que isso não é adequado, de que ela não merece isso quando chega a uma situação extrema. Uma criança abusada, ela acaba aceitando abusos ao longo da vida. É um adulto que não consegue se posicionar, é um adulto que não consegue se posicionar no relacionamento, no trabalho, não consegue expressar a sua maneira de ser perante a vida. Ela também foi incisiva ao falar do caso do estupro coletivo. Uma adolescente de 16 anos não tem a menor condição de ser culpabilizada por isso. Não existe. Nem que realmente ela tenha dito que queria ter relação sexual com 30 homens. Bom, eu estou falando de homens adultos. Eles sabem que ela não tem essa condição de decisão. Eu não estou vivendo na idade da pedra. Estou falando de uma adolescente sedada, onde foi exposta uma imagem, onde tinha uma conotação agressiva, num nível de exposição horrível. Ela é uma vítima. Laís é estudante de mestrado e sempre acompanha discussões que envolvem o empoderamento feminino. Decidiu participar do evento porque acredita que reuniões como essa são o primeiro passo para a quebra de preconceitos. Eu acho que esses eventos são urgentes e necessários para a sociedade. É uma questão de saúde pública discutir sobre isso aqui no país, devido a tudo que está acontecendo, a todos os abusos que nós sofremos diariamente, desde os casos mínimos a esses mais urgentes que aconteceram no Rio de Janeiro e no Piauí recentemente. E é mais do que necessário que todos tenham contato com esse tipo de informação para que a gente possa eliminar e tirar disso da sociedade. E durante todas as atividades, a mensagem passada foi de luta e de união de forças. Tanto que o Rafael, aluno do primeiro ano de engenharia de produção, decidiu se engajar. As mulheres hoje na sociedade, elas são muito vulgarizadas. E um evento como esse, ele serve como um primeiro passo para as pessoas que não entendem sobre esse assunto, que são muito alheias a tomarem uma posição. A universidade é um lugar que se encontram várias pessoas que podem ajudar nesse debate. Apesar, da violência da mulher ser praticada em sua maioria por homens, a gente tem que pensar em trazer a união, o equilíbrio entre o feminino e o masculino e não ficar pensando nessa gangorra, nessa guerra, nessa disputa em um querer ser melhor que o outro, mas sim buscar o respeito. E não tem como eu deixar de agradecer aos homens que estão aqui presentes apoiando a nossa causa, então a gente não pode generalizar. A seguir, a gente fala por que é importante acabar com o trabalho infantil. É o tema de um seminário que começa logo mais aqui em Bauru. Recebemos em nosso estúdio o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, João Batista César. Voltamos num instante só. Vai ser realizado em Bauru daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, um seminário de combate ao trabalho infantil. A iniciativa é da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. O evento vai ser no Salão Nobre da Instituição Toledo de Ensino e contará com a participação de 4 desembargadores. E para adiantar essa discussão, recebemos em nosso estúdio o gestor regional do Comitê de Erradicação do Trabalho Infantil no TRT 15, o desembargador João Batista Martins César. Desembargador, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui para falar de um tema que afeta toda a sociedade brasileira, inclusive compromete o nosso futuro como nação. E para mostrar a dimensão desse problema, a gente tem os dados relacionados aqui à cidade de Bauru. Só em Bauru, de acordo com o último censo de 2010, havia 5.000 crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos trabalhando. E na faixa etária dos 10 a 13 anos, eram 733. Nessa faixa etária que nem é permitido o trabalho, não é, doutor João Batista? Por que a nossa sociedade ainda alimenta esse trabalho na infância? Porque só olhando os dados de Bauru a gente vê que é tão frequente. Infelizmente ainda há uma questão cultural. A nossa sociedade ainda é conivente com o trabalho precoce, principalmente do pobre.
enquanto a sociedade média já chegou num patamar que tem consciência de que quanto mais anos seu filho ficar na escola, melhor será a empregabilidade e a remuneração futura, nós vemos com uma certa naturalidade que o filho do pobre seja encaminhado ao mercado de trabalho precocemente. Só que isso compromete o futuro dessa criança, mas não só dessa criança, de nós como país, como nação, porque você acaba alimentando um ciclo de pobreza. Então o pai é pobre, o filho dele vai ser encaminhado precocemente ao mercado de trabalho, mas sendo encaminhado precocemente, ele tem ou um mau desempenho na escola ou um abandono escolar. E você perpetua um ciclo de pobreza que compromete o futuro do país, e não só dessas crianças, né, que aí acaba tendo que ter programas assistenciais, Bolsa Família e tal, e se você desse uma educação de qualidade, uma escola pública em tempo integral, nós teríamos um trabalhador bem formado para os desafios do mundo globalizado, que são muitos, né, nessa sociedade globalizada. E além de tirar essa oportunidade dessa criança ter uma escolarização de melhor qualidade, tira também essa oportunidade de se desenvolver na infância, né? Que é onde a criança deveria estar brincando, né? Se desenvolvendo emocionalmente, intelectualmente. Mas tem uma faixa etária, não é? Que esse trabalho é permitido. Em que faixa etária esse jovem ele pode trabalhar? Ele pode trabalhar a partir dos 14 anos, mas aí como aprendiz. A Constituição proíbe o trabalho com menos de 16 anos. Então, a partir dos 16, o adolescente pode trabalhar. E a Constituição autoriza a partir dos 14 como aprendiz, mas a aprendizagem é um instituto por meio do qual você qualifica o adolescente para o mercado de trabalho. Então, é um método pedagógico, normalmente com um prazo de 2 anos. Ao final desses 2 anos, o adolescente terá um ofício, uma profissão, em várias áreas. Mas a grande vantagem da aprendizagem é que o adolescente ele vai ter uma carga de trabalho no máximo de 6 horas. Normalmente colocam 4 horas como aprendiz. E ao final ele tem esse certificado profissional dizendo que ele está habilitado para realizar uma atividade profissional, e mais do que isso, a aprendizagem vincula o seu desenvolvimento ao efetivo aproveitamento escolar. Então você une aí a aprendizagem, o adolescente tem o seu dinheirinho para as suas atividades básicas e ao mesmo tempo o compromisso de frequentar e ter aproveitamento escolar. Então, antes dos 14 anos é terminantemente proibido. É proibido. Essa faixa que você apontou, Larissa, de fato, pelas normas internacionais é totalmente proibido, pela nossa legislação também é proibido. Então, é uma situação totalmente irregular, que você apontou muito bem, essa questão do trabalho precoce. Ele, além dessas questões que comprometem todo o desenvolvimento do país, também o próprio ser humano, o desenvolvimento do ser humano, porque a fase aí da infância é uma fase muito lúdica, né? Então, se essa pessoa perde essa fase, normalmente se torna um adulto amargurado pelo trabalho precoce, porque ele não teve a oportunidade de brincar. Então, para aquelas crianças que estão nas ruas, pedem esmolas, vendem doces, e a gente vê que a situação do país tem empurrado cada vez mais crianças para essa situação de exploração, ou para as empresas ou para os empregadores que dão trabalho para essas crianças fora dessa lei da aprendizagem que regulamenta, né? Existe algum tipo de punição? Como que elas são responsabilizadas? Ainda o nosso país não tem um crime de exploração do trabalho infantil, mas pode ser enquadrado como crime em razão de outras questões. O pai pelo abandono intelectual, o empresário que contrata uma criança, um adolescente, por expor a vida dessa criança a um ambiente inadequado, e esse empresário ele corre riscos muito grandes, porque essas crianças não estão preparadas, elas não têm atenção ainda para desempenhar uma atividade profissional e acabam se envolvendo em acidentes de trabalho, com amputação de membros, com perda de visão de um olho, e aí a Justiça do Trabalho é acionada e normalmente esses processos acabam em condenações e valores muito elevados.
O que nós não queremos, nós queremos que o empresário se desenvolva e progrida cada vez mais, porque ele se desenvolvendo, o país também está se desenvolvendo. De que forma a Justiça do Trabalho vem combatendo e atuando para erradicar o trabalho infantil? No âmbito do Tribunal Superior do Trabalho foi criado um Programa Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem. E pelo país nós temos 24 tribunais regionais do trabalho, espalhados pelos estados da federação. E aqui em Campinas foi criado o Comitê de Erradicação do Trabalho Infantil do regional e, em razão da atuação desse comitê, foram criados 10 juizados especiais da infância e adolescência na Justiça do Trabalho, para conhecer essas demandas que envolvem o trabalho da criança e adolescente, mas mais do que isso, esses juízes têm um novo perfil, um perfil do magistrado mais próximo da sociedade e mais proativo, se aproximando da sociedade para fazer funcionar a rede de proteção da criança e do adolescente. E dentro dessa questão cultural, Larissa, a gente costuma ouvir muito, é melhor trabalhar do que roubar. É um mito que a sociedade ainda repete com certa frequência. Se você pegar o Dr. Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, desembargador lá no Paraná, quando ele fez a dissertação de mestrado dele, ele entrevistou os presos do antigo Carandiru. E mais de 80% dos presos do antigo Carandiru começaram a trabalhar precocemente. Quer dizer, não livra da criminalidade. Não livra. Aí você poderia falar, mas isso já tem tempo. No final do ano passado, eu tive num encontro do Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil e apresentaram um estudo com os adolescentes da Fundação Casa. E o percentual é semelhante. Então, o trabalho precoce não é sinônimo de que o adolescente não vai se envolver com a criminalidade. Pelo contrário, o coloca num ambiente que não é adequado. Então, é muito comum casos de assédio sexual em cima de adolescentes, de gravidez precoce, porque acaba acontecendo no ambiente de trabalho. Então, de fato, a aprendizagem é a alternativa válida que preserva os interesses aí do adolescente, do empresário e de nós como sociedade. Tá certo, então, se você quiser participar, logo mais, daqui a pouquinho às 7h30 da noite, essa discussão sobre a erradicação do trabalho infantil na IT aqui em Bauru. Desembargador João Batista, muito obrigada por sua presença, por ter adiantado parte dessa discussão aqui com a gente. Eu quem agradeço a oportunidade, Larissa, fico à disposição aí para o que vocês precisarem. Muito obrigado. O Unesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às 7 da noite, ao vivo. Tchau! Thank you.